Você sabe o que dói mais do que ver alguém que você amou? Ver essa pessoa juntando moedas no asfalto para alimentar seus filhos. O som metálico das moedas ecoou antes mesmo que Miguel Duarte entendesse o que via. O vento frio de janeiro atravessava o chiado, trazendo consigo o cheiro de pão quente e o ruído distante de um elétrico subindo a colina. Ele estava parado diante da vitrine envidraçada de uma padaria antiga, dessas com letreiro dourado e balcões de mármore. Quando uma cena, simples e brutal, congelou seu corpo. Do outro lado do vidro, uma mulher ajoelhava-se na calçada, recolhendo moedas espalhadas entre as pedras portuguesas. 2 meninos gêmeos de cabelos castanhos e cacheados tentavam ajudá-la, esticando as pequenas mãos, contando baixinho. 1, 2, 3. O som era infantil, inocente, mas cortava o ar com uma precisão quase cruel. Miguel demorou alguns segundos para perceber o que o paralisava. Talvez fosse a semelhança entre aqueles olhos infantis e os seus. A mesma cor de mel escuro, o mesmo formato. Ou talvez fosse o modo como o sol da manhã, refletido no vidro da padaria, banhava a mulher em uma luz que ele reconhecia de algum lugar distante, quase esquecido. Entrou no salão iluminado por lustres de cristal. O tilintar das xícaras de porcelana, o murmúrio dos clientes, o perfume doce de café moído, tudo parecia tão normal que se tornava irreal. Pediu um expresso, mas nem ouviu a própria voz. Seu olhar permanecia fixo na cena do lado de fora. A mulher recolheu a última moeda, levantou-se devagar e ajeitou o casaco surrado. O tecido, embora limpo, denunciava o desgaste de muitos invernos. Prendeu os cabelos num coque simples, enquanto os meninos seguravam uma pequena sacola de pão. Quando virou o rosto para chamar um deles, Miguel sentiu o tempo desabar. Rafaela. O nome atravessou sua mente como um raio silencioso. Fazia 9 anos. 9 longos anos desde a última vez que a vira em São Paulo, quando o apartamento deles ainda cheirava a tinta nova e ambição. Ela estava de vestido branco naquela manhã, sentada ao piano, tocando Debussy, enquanto ele arrumava a mala. Ele dissera que voltaria logo. Não voltou. Miguel inspirou fundo. O aroma de pão recém-assado misturou-se ao gosto amargo da culpa. Do lado de fora, Rafaela pegou os meninos pelas mãos e começou a atravessar a rua. O sol refletiu-se no par de brincos simples que ela usava. Pequenas pérolas, as mesmas que ele lhe dera em Paris. Sem pensar, deixou o café sobre o balcão e saiu. O frio o atingiu com força. A brisa que vinha do Tejo fazia o casaco de lã se abrir, e ele encolheu os ombros, tentando se proteger. Cada passo em direção à calçada parecia uma confissão. Rafaela? A voz saiu rouca, quase imperceptível. Ela parou. Virou-se devagar, como quem já espera há muito tempo por um fantasma. Os olhos dela, outrora luminosos, estavam agora marcados por sombras de exaustão e serenidade. Por um instante, o chiado inteiro pareceu silenciar-se. Nem carros, nem passos. Apenas o som distante de um sino vindo de Alfama. Miguel. Ela pronunciou o nome sem surpresa, como se fosse uma lembrança antiga que finalmente encontrava lugar no ar. Os meninos olharam para ele com curiosidade. Um deles segurava uma moeda entre os dedos. O metal brilhou e Miguel sentiu o estômago revirar. São seus filhos? A pergunta escapou antes que ele pudesse contê-la. Rafaela abaixou-se, ajeitou o cachecol de um deles e respondeu com calma. São nossos. O mundo girou. O barulho da cidade voltou em ondas. Buzinas, risadas, o chiado do vento nas árvores. Miguel recuou um passo.
por dentro tudo o que construíra. Os prédios, as viagens, os contratos, os relógios suíços. Parecia desmoronar em silêncio. Ela virou-se para os meninos e disse: "Vamos, está ficando frio." Ele tentou segui-los, mas as pernas pesavam. Quis dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras ficaram presas. Rafaela atravessou a rua com os filhos. As pequenas mãos dele seguravam as dela com firmeza. O sol, refletido nas fachadas antigas, desenhava sombras compridas no chão, como se o passado e o presente se estendessem lado a lado. Miguel ficou parado, observando. O vento soprou, trazendo consigo o perfume de âmbar que ele jamais esquecera. Aquele cheiro, quente, denso, levemente adocicado, era o mesmo da manhã em que ela dissera: "Cuide de você." Ele abaixou o olhar. No asfalto, uma moeda permanecia esquecida entre as pedras. Pegou-a. O metal frio queimou sua pele. Por um instante, desejou poder trocar todas as suas ações e propriedades por aquela única moeda, apenas para voltar no tempo e não deixá-la cair. Ao longe, o sino da igreja voltou a soar, e naquele instante, Miguel Duarte, o homem mais rico do Chiado, descobriu o preço exato daquilo que chamava de sucesso. O vento soprava do Tejo com um frio úmido e constante, espalhando pelo Chiado aquele cheiro agridoce de café torrado e maresia. Miguel ficou ali, imóvel, observando Rafaela e os meninos desaparecerem na curva da rua. Quando a última dobra do casaco dela sumiu entre os prédios antigos, algo dentro dele desabou em silêncio. Entrou novamente na padaria. O café que deixara no balcão já esfriara, mas ele o bebeu assim mesmo, em goles curtos e distraídos. O gosto amargo não vinha da bebida, e sim do passado que começava a se desenterrar dentro dele, camada por camada. Pegou o casaco, jogou algumas notas sobre o balcão e saiu. Andou sem direção pelas ruas estreitas de Alfama, descendo e subindo ladeiras íngremes, enquanto as janelas antigas lançavam fragmentos de conversas, risos, música de rádio. Cada passo era uma lembrança que se mexia, e como se o tempo se dobrasse sobre si mesmo, ele voltou a ouvir a voz dela. Rafaela rindo sob uma chuva leve em Paris, os dois dividindo um guarda-chuva barato de cor vinho. "Você está encharcado. Você também." "Então, estamos iguais." A lembrança era tão vívida que ele quase sentiu o cheiro do vinho barato e do perfume de âmbar que ela usava naquela época. Paris. O pequeno apartamento no Quartier Latin, no quarto andar sem elevador. As janelas que davam para o telhado de ardósia. O piano antigo, arranhado, onde ela tocava Chopin todas as noites. Ele se lembrava das velas acesas, do tapete gasto, da risada dela dizendo que o mundo cabia naquele espaço de 20 metros quadrados. Foi ali que aprendera a sonhar. E, ironicamente, foi dali que aprendera a fugir. Miguel acendeu um cigarro, algo que não fazia há anos. O gosto da fumaça o trouxe de volta à realidade. Em frente a ele, um velho prédio exibia azulejos azuis descascados. As roupas penduradas nas varandas dançavam com o vento, e lá no alto, um som de piano desafinado ecoava, como se o destino zombasse dele. Subiu lentamente pela rua, até reconhecer o pátio onde Rafaela entrara mais cedo. Um portão de ferro antigo, com pintura gasta. De dentro, vinha o som abafado de risadas infantis. Aproximou-se, hesitante, e espiou por entre as grades. Lá estavam eles. Rafaela sentada num banquinho de madeira, descascando frutas. Os gêmeos brincavam com um piano de brinquedo, rindo quando as teclas desafinadas produziam sons metálicos.
A luz do fim da tarde entrava pela janela, dourando o cabelo dela, criando uma cena tão simples e perfeita que o coração de Miguel se partiu. Ele apoiou a testa no ferro frio do portão. Lembrou-se da última vez que a vira em São Paulo. Ele estava atrasado para um voo. Ela o esperava com o jantar pronto. Risoto de cogumelos, o prato que só fazia quando queria falar algo importante. Ele mal provou, disse que precisava ir. Ela tentou dizer algo, mas ele cortou. Rafaela, eu não posso perder essa oportunidade. A porta se fechou. O elevador desceu e ela ficou com o silêncio. Miguel fechou os olhos. O arrependimento tem cheiro. Um cheiro de metal e chuva antiga. De repente, o riso das crianças cessou. Rafaela levantou-se, foi até a janela e olhou para fora. Por um segundo, seus olhos cruzaram com os dele. Não houve susto, nem raiva, nem surpresa. Apenas um reconhecimento calmo, como se ambos soubessem que aquele encontro era inevitável. Ela baixou o olhar, fechou a cortina e desapareceu. Miguel recuou um passo, o coração martelando no peito. Sentiu-se ridículo, um estranho espionando a própria vida que abandonara. Quis bater à porta, mas não tinha coragem. Andou até o fim da rua, onde um vendedor ambulante oferecia castanhas assadas. Comprou um saquinho, mas não comeu. O calor das castanhas nas mãos contrastava com o frio que lhe subia pelos ossos. Seguiu caminhando até o miradouro de Santa Luzia. De lá, via-se o Tejo refletindo a luz dourada do entardecer. A cidade parecia flutuar em silêncio. Ele se sentou num banco de pedra, tirou o celular do bolso e abriu as mensagens arquivadas. Nenhuma de Rafaela, nenhuma dele para ela. O tempo tem a crueldade de apagar os rastros, pensou. Enquanto a noite descia sobre Lisboa, ele começou a lembrar o que havia feito com todos aqueles anos. Os jantares em São Paulo, os eventos, as festas em Itaim Bibi, o apartamento de cobertura com tapete de seda persa e bar de mármore italiano, as taças de Dom Perignon, as conversas vazias, os contratos milionários. Tudo que parecia poder agora lhe soava como eco distante de uma vida emprestada. E no meio dessa avalanche de lembranças, uma pergunta o rasgou. Em que momento ele trocara o amor por uma agenda? O vento trouxe novamente o perfume de âmbar. Suave, antigo, inconfundível. Ele levantou-se de súbito, como quem desperta de um sonho. Voltou a caminhar pelas ruas de Alfama, guiado por aquele cheiro invisível. Chegou novamente ao portão. Desta vez não hesitou. Empurrou-o e o ferro rangeu. Subiu os degraus de pedra, cada passo ecoando como um golpe de martelo no coração. Diante da porta, parou. De dentro vinha o som dos gêmeos rindo. Levantou a mão para bater, mas o som morreu no meio do gesto. Não havia palavras que coubessem. Então encostou a palma na madeira gasta, respirou fundo e sussurrou. Rafaela. A resposta veio em silêncio. Do outro lado da porta, alguém colocou uma música. Piano. Chopin. A mesma peça que ela tocava na manhã em que ele a deixou. Miguel sorriu, com lágrimas contidas. O passado não o perdoava, mas ao menos o reconhecia. Quando se afastou, o som do piano o acompanhou escada abaixo, como uma despedida. E enquanto as luzes de Lisboa acendiam, ele compreendeu. Há memórias que não se apagam, apenas mudam de endereço. A manhã seguinte nasceu pálida sobre Lisboa. O céu, de um cinza transparente, parecia suspenso sobre os telhados de Alfama como um pano úmido. Miguel acordou cedo depois de uma noite sem sono. O som distante das gaivotas misturava-se ao estalar da chuva leve nas janelas do hotel. Ele olhou para o teto e, pela primeira vez em muitos anos,
Sentiu medo? Não o medo de perder dinheiro, contratos ou poder, mas o medo simples e devastador de não ter mais tempo. Tomou banho, vestiu uma camisa azul e um casaco de lã cinza. Antes de sair, olhou o relógio Hublot sobre a mesa. Um presente que ele se dera após fechar o primeiro grande contrato internacional. O ponteiro dos segundos parecia zombar dele. Sempre avançando, nunca voltando. Saiu do hotel e caminhou pelas ruas ainda úmidas. O cheiro de terra molhada misturava-se ao perfume de café fresco. Passou novamente pela padaria do Chiado, mas desta vez não entrou. Seguiu o caminho de ontem, subindo as vielas até o prédio antigo onde Rafaela morava. O portão de ferro rangeu mais uma vez quando ele o empurrou. Subiu as escadas de pedra com passos lentos, quase rituais. Quando chegou à porta, respirou fundo e bateu. Uma vez. Depois outra. Silêncio. A terceira batida foi atendida. A porta abriu-se devagar. E lá estava ela. Rafaela, com o cabelo solto, uma blusa simples de algodão, os olhos serenos. Miguel, o nome dele saiu como um suspiro. "Posso entrar?" perguntou ele com a voz firme, mas sem disfarçar a hesitação. Ela o fitou por alguns segundos, avaliando o homem à sua frente. O mesmo rosto, as mesmas mãos. Mas algo havia mudado. Uma vulnerabilidade que antes não existia. Por fim, deu um leve aceno com a cabeça e afastou-se para deixá-lo passar. O apartamento era pequeno, mas limpo. As paredes tinham marcas de umidade, e sobre a mesa havia brinquedos, cadernos e uma jarra com flores secas. No canto, um piano antigo, coberto por um pano branco. Os gêmeos brincavam no chão com blocos coloridos. Quando viram o visitante, pararam por um instante. Rafaela abaixou-se e disse em voz baixa: "Filhos, este é um velho amigo da mamãe?" As crianças sorriram com a naturalidade de quem não conhece o peso das palavras. Voltaram a brincar, rindo, e o som das risadas infantis encheu o espaço como um bálsamo. Miguel ficou em pé, olhando ao redor, tentando absorver cada detalhe. Os móveis simples, o cheiro de pão, o tapete gasto, tudo tão distante do mármore e do couro italiano de sua cobertura em São Paulo. "Eu não sabia", começou ele com um nó na garganta. "Não sabia que existiam eles." Rafaela o olhou sem raiva, apenas com uma calma antiga, como se já tivesse chorado tudo o que havia para chorar. "Você não quis saber, Miguel. Eu tentei." Ela caminhou até a janela, puxou a cortina e continuou. "Mandei cartas, e-mails, pedi para amigos te avisarem. Até fui ao seu escritório antes de você viajar para Singapura. Mas você estava sempre em reunião, sempre construindo algo maior." Ele abaixou o olhar. As palavras dela batiam como chuva fina, frias, persistentes, impossíveis de ignorar. "Eu pensei que..." tentou ele, mas ela o interrompeu, ainda de costas. "Pensou que eu esperaria para sempre? Que a vida pausaria enquanto você decidia o que valia a pena?" O silêncio que se seguiu era quase palpável. Rafaela virou-se. Nos olhos dela havia um brilho que não era de rancor, mas de cansaço. Aproximou-se e colocou sobre a mesa um envelope amarelado. "Está aqui a última carta que te escrevi." Voltou sem abrir. Ela deslizou o envelope na direção dele. "Talvez agora você consiga ler." Miguel pegou o envelope com mãos trêmulas. Reconheceu a caligrafia, os traços curvos do nome dele. Passou o polegar sobre o selo rasgado. "Rafaela, me deixa ajudar. Eu posso." Começou, mas ela balançou a cabeça. "Não me deve dinheiro, Miguel. Deve apenas o tempo que não volta mais."
As palavras dela cortaram o ar. Ele quis responder, mas algo no tom da voz dela o fez calar. Havia uma dignidade tranquila, uma força silenciosa que o desarmava completamente. O sol entrou pela janela, refletindo-se num espelho pendurado na parede. Por um instante, o reflexo mostrou os dois lado a lado. Ele, de terno caro e expressão abatida. Ela de roupa simples e olhar firme. Duas versões da mesma história, separadas pelo tempo e pelo orgulho. Rafaela voltou-se para o piano, tirou o pano que o cobria e tocou uma nota. O som era rouco, desafinado, mas puro. As crianças pararam de brincar e se aproximaram, curiosas. Ela sorriu para os meninos e começou a tocar uma melodia simples, quase infantil. Miguel sentou-se devagar no sofá, observando. Sentiu algo apertar o peito, uma mistura de ternura e desespero. Lágrimas subiram, mas ele tentou contê-las. Rafaela não olhou para ele. Tocava apenas. Os dedos, mesmo trêmulos, deslizavam pelas teclas como quem reza. Quando a música terminou, o silêncio voltou a encher o cômodo. "Você mudou", disse ela, sem virar o rosto. "O tempo muda tudo", respondeu ele. "Não, o tempo só revela o que a gente sempre foi." Miguel se levantou, caminhou até ela, hesitou e então disse: "Eu gostaria de começar de novo." Rafaela sorriu. Um sorriso triste, bonito, resignado. A vida não tem botão de reinício, Miguel. Só a opção de continuar. Ele quis tocá-la, mas ela se afastou, pegando os filhos pela mão. "Nós temos aula de música agora." A frase soou como um adeus. Miguel permaneceu ali, sozinho, o coração suspenso entre passado e presente. Sobre a mesa, o envelope ainda o esperava. Antes de sair, ele tirou do bolso um cartão preto e o colocou sob o envelope. Não era dinheiro nem contrato, apenas um número de telefone. Rafaela, sem se virar, disse: "Se for ligar, que seja para dizer a verdade." Ele ficou imóvel por alguns segundos. Depois abriu a porta e saiu. No corredor, o eco dos passos dele misturou-se ao som distante do piano e das risadas infantis. Lá fora, o ar cheirava a chuva e pão quente. E pela primeira vez em muitos anos, Miguel Duarte percebeu que não era o homem que achava ser. Era apenas alguém tentando recolher as palavras que nunca disse. A chuva cessara durante a noite, mas o chão de Lisboa ainda refletia os tons dourados do amanhecer. Miguel caminhava devagar pela rua Garrett, o vento frio batendo no rosto, trazendo consigo o cheiro distante do Tejo e de café fresco. A cidade acordava em silêncio, e, no entanto, dentro dele, o barulho era ensurdecedor. Dormira pouco, embalado por lembranças que se repetiam como um filme sem fim. O olhar de Rafaela, as vozes das crianças, o som do piano desafinado e, sobretudo, as palavras dela. "Não me deve dinheiro, Miguel. Deve apenas o tempo que não volta mais." Essa frase o perseguia como uma sentença. Parou diante da mesma padaria do Chiado. A vitrine já exibia croissants e pastéis de nata, o mesmo aroma que o fizera entrar ali pela primeira vez. Entrou. A atendente o reconheceu e sorriu. "O senhor voltou." Sim. A voz dele soou distante. "Queria saber se a senhora Rafaela ainda vem por aqui." A mulher franziu o senho. A moça dos gêmeos? Mudou-se ontem cedo. Disse que era hora de recomeçar." Miguel ficou imóvel por um instante, sentindo o peso daquelas palavras. Recomeçar. Era exatamente o que ele queria ouvir, mas não da forma que imaginava.
Ela deixou algo, continuou a atendente, pegando um pequeno embrulho de papel pardo. Disse que o senhor entenderia. Miguel abriu o pacote com cuidado. Dentro havia um frasco de vidro âmbar, metade vazio, sem tampa. O perfume escapava em notas leves de baunilha e resina. Um bilhete simples o acompanhava. Alguns perfumes não se compram, Miguel. Apenas permanecem. Ele segurou o frasco entre os dedos. Aquele cheiro, quente, familiar, vivo, trouxe de volta todas as memórias. Paris, as noites de vinho barato, o riso dela entre as luzes fracas, o som do piano e a promessa que ele nunca cumprira. Pagou o café e saiu. Do lado de fora, o vento carregava folhas e lembranças. Seguiu andando sem rumo até o miradouro de Santa Catarina. O rio brilhava ao longe e as gaivotas cortavam o céu como pensamentos que se recusam a partir. Sentou-se num banco de pedra. Olhou o frasco na palma da mão. O vidro captava a luz do sol como se guardasse dentro de si o fogo do passado. Tirou do bolso o envelope amarelado que Rafaela lhe dera. Desta vez, abriu. Dentro havia uma carta e uma fotografia. Miguel, escrevo sem saber se vai ler. Talvez nunca leia, mas preciso dizer que, mesmo depois da sua partida, eu acreditei em nós. Esperei que um dia você percebesse que sucesso não é aquilo que se acumula, e sim o que se compartilha. Estes são Lucas e Daniel. Eles nasceram com o seu sorriso, e é por isso que não posso odiá-lo. Prefiro acreditar que o amor apenas se transformou. Em música, em coragem, em cada manhã que continuo levantando para lutar. Se um dia sentir falta de algo, procure o som de um piano. Lá estarei, em cada nota que o tempo não conseguiu apagar. Rafaela. Miguel leu devagar, cada palavra entrando como lâmina e cura ao mesmo tempo. Virou a fotografia. Rafaela segurando os gêmeos recém-nascidos, o rosto cansado, mas sorridente. As lágrimas vieram sem resistência. Ele não tentou escondê-las. O vento aumentou, espalhando o cheiro do perfume no ar. Miguel fechou o frasco e o levou ao rosto, respirando fundo. Naquela hora, compreendeu que o perdão não era algo que se pedia, mas algo que se vive. Levantou-se, caminhou até a beira do miradouro e olhou o Tejo. Pegou uma moeda do bolso, a mesma que recolhera do chão dias antes, e a girou entre os dedos. O metal refletiu a luz do sol e ele sorriu. Que o tempo leve o que precisa levar, murmurou. Atirou a moeda ao rio. O som foi pequeno, quase imperceptível, mas dentro dele ecoou como um hino. Ficou ali, observando as ondas engolirem o passado. Quando se virou para ir embora, notou uma mulher com 2 crianças caminhando pela praça. Por um instante, o coração acelerou. Mas não era Rafaela, apenas outra mãe, outro começo. Ainda assim, ele sorriu. Porque agora entendia. A vida não devolve o que tiramos dela, mas sempre oferece uma forma de recomeçar. Pegou o frasco de perfume mais uma vez e abriu. Deixou que uma gota caísse sobre a palma da mão, espalhando-se como luz líquida. O vento soprou e o cheiro de âmbar flutuou no ar, misturando-se ao sal do mar. Enquanto descia a rua, Miguel pensou que talvez, em algum lugar, Rafaela também sentisse o mesmo aroma e soubesse que, finalmente, ele aprendera o significado do amor. Aquele que permanece mesmo depois que tudo se vai. E assim, caminhando sob o sol de Lisboa, o homem que tinha tudo descobriu que o verdadeiro luxo era sentir outra vez.